Graças a Deus, eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. E a vocês que estão me ouvindo nesse dia, nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor sobre o Espírito Santo. Nós temos um livro em nossas mãos, nós temos que examinar. Então nós vamos a ler o capítulo de Lucas 11 e o versículo 13, que diz assim: pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então aqui nós podemos entender que nós que somos humanos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais ao nosso Pai Celestial. A Bíblia chega a dizer aqui que se um filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra. Se um filho pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Nós vamos dar o melhor que nós pode, pois é nossos filhos. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo de bom grado a quem pedir. Não é preciso fazer nada para merecer. Deus dá de graça. Não podemos comprar essas bênçãos. Quer dizer, não podemos comprar o Espírito Santo para nós ter ele. Nós temos que procurar cada dia buscar a Deus. O Espírito Santo tem um papel muito importante na conversão. Ele é a quem convence o pecador da justiça e do juízo. João, nós vamos ler aqui em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. No 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então aqui já está explicado para nós compreender que se Jesus ele não fosse ao céu, não teria como Consolador vir sobre a terra, que é cada um de nós, receber o Espírito Santo de Deus. Quando você crê em Jesus e se arrepender de seus pecados, você recebe o Espírito Santo em sua vida. O seu coração, ele já é transbordado pelo Espírito Santo. Já é uma nova vida para ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos instruindo para o Espírito Santo fazer uma grande obra. É o Espírito Santo que lhe dá a fé, a confiança que nós somos salvos. Mesmo se você não tiver nenhuma experiência sobrenatural, poderosa, essa fé é a prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 8 e versículo 16. Que diz assim: o mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também lhe ajuda a entender a palavra de Deus e a aplicar em sua vida. Por quê? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, o teu Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos unidos para poder ter o entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Mas nós temos que compreender que nós somos muito falhos diante do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele testifica, nos ajuda a entender esta maravilha.
Mesmo tendo o Espírito Santo dentro de você, depois da conversão, você pode buscar receber mais do Espírito Santo. Deus quer que você se encha ainda mais do Espírito Santo. Efésios, nós vamos ler aqui em Efésios 5:18. Que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o ser humano, ele não tem que ter uma alegria para se encher do vinho e ele achar que aquela alegria dele vai estar no álcool. Não, aqui é um conselho divino. Está dizendo que em vez de se embriagar com vinho, se enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos vai orientar, nos trazer alegria, trazer paz em nossa vida, para nós entender cada dia a vontade de Deus para nossos corações. E aqui também nós podemos entender, para receber mais é importante buscar. Deus tem muitos dons diferentes para dar, mas esses dons não são mais para prestígio pessoal, nem para ser mais espiritual que outras pessoas. Os dons do Espírito Santo servem para edificar a igreja. Então, não é para nós achar que somos mais do que os irmãos, mas é uma ferramenta que nós devemos buscar para ser usado nas mãos do Senhor aqui nessa terra. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, 5 e 7. O 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pode ter variedade de líderes, pastores, ministério, mas o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, que opera se o homem der lugar para Deus. E aqui no 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, aqui o Espírito Santo ele vai usar o homem, a mulher, através do que é necessidade da obra do Senhor. Necessidade de nós pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo vai dar para nós conforme no que é útil, convencendo aquele pecador através do Espírito Santo. Se você quer sentir o poder do Espírito Santo em sua vida, ore, peça a Deus por essa bênção, porque o Senhor está pronto para dar. Pois ele disse, discípulo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, se esse poder é para aqueles que servem ao Senhor, recebendo de Deus essa porção dobrada do Espírito Santo. Nós vamos ler também Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então aqui o Senhor está dizendo que nós temos que ser insistente. Nós temos que perseverar na oração. Pedir, buscai, batei, pede. E aqui está falando que ao que bate, se abre. Ao que pede, recebe. Que busca, encontra. Então, tudo que nós pedimos em oração, a Bíblia diz, crendo, recebereis. Então, se você está buscando o Espírito Santo, você vai ter que insistir em buscar a Deus. Até o Senhor derramar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Não desanime, porque nós temos que perseverar até o fim. Deus quer lhe abençoar. Deus quer te encher do poder dele. Se você é salvo, você já recebeu o Espírito Santo e pode ser muito abençoado. Deus ouve as suas orações.
e lhe dá a bênção na hora certa. E nós sabemos que no momento que nós buscamos ao Senhor, com certeza, Ele está com as mãos estendidas para alcançar as nossas vidas e também os seus ouvidos atentos à oração. Como diz a Bíblia, deste lugar, da igreja, do lugar onde você está adorando ao Senhor, ali o Senhor está atento ao seu clamor. Para nós entendermos o que significa o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não vive mais na prática do pecado. Nós vamos ler aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qual é a semente? Palavra de Deus. A Bíblia diz que esta semente, quando ela nasce em nosso coração, quando nós ouvimos a pregação da palavra, que nós aceitemos a Cristo como Salvador, ela caiu lá dentro do nosso coração, esta sementinha, e ela começou a germinar, pois estava numa terra fértil. Ela germinou, nasceu e ela cresceu. Então, ao crescer, aqui a Bíblia está dizendo que você é nascido de Deus. Então, se você nasceu de Deus, não comete pecado. Você tem que estar longe, nós temos que estar longe do pecado, porque a sua semente permanece nele, quer dizer, permanece em nós. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, nós temos agora uma nova vida. A Bíblia nos chega a dizer que nós descemos as águas. A Bíblia diz que desceu um velho homem, uma velha mulher. Então, desceu aquele velho homem, aquela velha mulher, nasceu uma nova vida em Cristo Jesus. Agora não estamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então, no momento que nós estamos segundo ao Espírito, já o Espírito Santo entrou em nossas vidas, então vai fruir, através do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós temos sede das maravilhas do Senhor. Sede de orar, sede de jejuar, sede de ler a Bíblia, sede de se encher do Espírito Santo para ser usado na seara do Senhor. Para ser usado quando nós sairmos evangelizar, quando nós fazer uma visita para alguém, ter uma palavra dirigida pelo Espírito Santo e que aquela vida entenda que Jesus o ama. A gente cheio do Espírito Santo, quer dizer, as pessoas, os servos de Deus, cheios do Espírito Santo, amam o Senhor, Jesus, e por isso estuda, pratica sua palavra. Naturalmente, quer dizer, você não está forçado, você está naturalmente a servir a Deus. A Bíblia chega a dizer que nós temos por profissão de servir a Deus. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de servir ao nosso Deus. Nós vamos ler aqui em João já é Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amar o Senhor, nós vamos guardar o mandamento. Que mandamento é esse? Obedecer a palavra do Senhor. Estar na presença do Senhor cada dia. Nós não temos que estar com outros pensamentos diferentes a não ser a vontade de Deus. Guardar os mandamentos. Então, se nós amamos o Senhor, se nós temos desejo, temos sede, a nossa alma anela pelo Senhor, Deus, então nós vamos guardar os mandamentos que é nos ensinado dentro da sua palavra. Obedecer, ter temor ao Senhor e ser fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nós sendo fiel ou não sendo fiel, Ele continua sendo fiel. Então é melhor nós ser fiel também, né? Continuar ali na presença do Senhor, para que nós tenha uma grande tranquilidade na presença do Todo-Poderoso. A vida em santidade
é uma das primícias evidenciais de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Somos a noiva de Cristo. Vamos ler em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Que ciúme é esse? Não é como o ser humano, que ele tem um ciúme muitas vezes descontrolado. Não. O ciúme que a Bíblia diz, porque somos a noiva de Cristo e o nosso Deus, ele é zeloso. Então ele zela por nós, ele cuida de nós. Para que um dia ele leve nós para a glória ao seu lado. Estejamos morando nos lugares celestiais. A pessoa que tem o Espírito Santo gosta de fazer a obra de Deus. E é realidade. Quem tem o Espírito Santo, ele tem um prazer de fazer a obra do Senhor com amor. Não com vanglória, não com soberbia, não com exaltação, não. Porque nós não temos que receber recompensa aqui dos homens. A recompensa vem do céu, vem de Deus. Então nós temos que fazer aquele desejo tão profundo que o Espírito de Deus já coloca em nossa vida. Prazer de fazer algo para Deus. É muito maravilhoso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive de forma a entristecê-lo. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Como nós vamos entristecer o Espírito Santo? Desobedecendo, fazendo algo errado, que o Senhor disse que não podemos e nós fazemos o errado. Pecamos e o Senhor, então, o Espírito Santo vai se entristecer. Por quê? Ele não vai ficar num templo, que é a morada dele aqui, né? Nossa vida, nós somos o templo. Então, se nós entristecer o Espírito Santo, ele vai se afastar. E nós vamos perecer. Então, aqui já está um aviso. Não entristeçais o Espírito Santo. É uma alerta para nós. Que eu creio que entenderam o que aqui, cada versículo, nós estamos falando. Eu creio que os irmãos já estão aí também compartilhando, pegando a sua Bíblia, lendo comigo, examinando, para que não seja somente a minha conversa, a minha palavra aqui, mas sim os irmãos juntamente unidos para falar do Espírito Santo. Mas nós vamos ler mais um pouquinho. A característica do fruto do Espírito, nós vamos ler em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Vocês irmãos viram que maravilha? Se nós tivermos essas características aqui, que está nos ensinando, nos orientando, com certeza, nós vamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. São as orientações gloriosas. Contra essas coisas não tem lei. Se o cristão ele tem aqui, olha, que coisa linda, preste atenção. Ele tem gozo. Que gozo é esse? Prazer de servir ao Senhor. Ele tem paz consigo mesmo. E transmite paz também para outras pessoas. Ele é longânimo. O que é longânimo? Pessoa calma, tranquila, paciente. Ele é longânimo. Ele vai pensar muito em falar. Se tem alguém que está ali muito áspero, muito nervoso, agitado, então ele vai parar, pensar, para depois ele falar alguma coisa. Então ele é longânimo, benigno, tem benignidade, gosta de fazer o bem, né? Pessoas que gostam de fazer o bem. Bondade, pessoa boa.
ele vê o seu próximo sofrendo em alguma coisa, passando por alguma necessidade, ele tem bondade, quer ajudar, quer estender a mão. Fé é algo tão maravilhoso que o cristão ele tem que ter a fé. Se ele não tiver a fé, ele não pode agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter a fé. Mansidão. Nós temos que ser manso, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é manso e tranquilo. Porque o próprio Jesus, ele disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque encontrarei descanso para a vossa alma. Então tem tranquilidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então é uma pessoa que sabe o que ele está fazendo. Então, irmão, que característica maravilhosa que o Senhor entrega para nós. Tudo isso é o quê? Fruto do Espírito Santo. Contra essas coisas, não há lei. Não tem quem se levante, irmãos. E o Senhor é quem faz a grande obra. Tudo isso aprendemos nesta hora, nesse dia, sobre o Espírito Santo. Cada dia nós vamos falando mais, aprendendo mais, porque é tão glorioso nós estarmos na presença do Senhor. Então nós vamos fazer um instante de oração. Os irmãos que leram comigo, eu creio que aprendeu, né? Então nós vamos orar pelos irmãos, para que o Espírito Santo venha te alcançar. Maravilhoso Deus e soberano Pai, nessa hora tão especial de oração, Deus, eu já te peço perdão, Papai do céu, de todos os meus pecados na tua presença, porque já senti aqui, meu Pai, o poder maravilhoso de Deus, somente em falar da sua palavra, porque o Senhor é tremendo. E eu creio que também o Senhor visitou meus irmãos, minhas irmãs, os ouvintes, que eles também sentiram que o Espírito Santo ele tem algo tremendo para dividir com cada um, para derramar nas vidas das pessoas que precisam das promessas divinas. Meu Deus, tenha misericórdia, ajuda o teu povo, a tua noiva, ser cheio do Espírito Santo, meu Pai, ser cheio da sua graça, porque somente a tua graça basta na nossa vida, para nós perseverar até o fim, até o dia do arrebatamento. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, batiza, meu Senhor. Batiza, papai, para que eles sintam este gozo, esta alegria, esse poder, meu Pai, imensurável em seu coração, em tua vida, pelo poder do Espírito Santo. Só sentimos alegria maravilhosa quando o Espírito Santo ele nos toca, porque a nossa alma, ela espera pelo Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra tão tremenda no coração dessas vidas. Senhor, este canal, Boa Semente, é bênção de Deus. Não foi por acaso que o Senhor colocou em meu coração, mas sim, meu Deus, foi tudo por uma ordem divina. E o Senhor vai fazer tremendamente para que chegue aos corações daqueles que estão necessitados, carentes do poder do Senhor em sua vida. Meu Deus, eu agradeço a Ti por tudo, para que o Senhor venha salvar, libertar, transformar a vida. Que o Espírito de Deus trabalhe tremendamente nesses corações, meu Pai. E que agora, nesta hora, sintam a presença do Todo-Poderoso, fazendo obra em suas vidas. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Eu creio que o Espírito Santo, ele falou em suas vidas. Você não vai desistir. Não podemos dizer para vocês ir para uma igreja, porque está fechada. Mas você sinta o desejo de orar conosco. Sinta o desejo de pegar a Bíblia, estar também lendo conosco, participando. Isso é maravilhoso. E o Espírito de Deus vai te dar orientação cada momento. Amém? Que Deus abençoe. Continue compartilhando conosco, nos ajudando para esse canal ir mais e mais, todos os dias, nós ter aqui uma oportunidade de falar do amor do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor esteja em sua vida.